Hoje debatemos o tema como é que a sociedade reage à doença crónica e para isso tenho o Diogo Branco, que é médico especialista em oncologia no IPO, Diogo Cruz, que é fundador da UDream, e Cristiana Fonseca, que está cá em substituição do Dr. Vítor Veloso, que teve imprevisto e não conseguiu estar presente, e que é coordenadora do Departamento de Educação para a Saúde do Núcleo Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. E antes de avançarmos e de eu dizer já boa noite aos meus três convidados, pronto, é aquilo que vocês já sabem, estamos aqui completamente à vontade, faz de conta que estamos na minha casa a comer um queijo brie, está bem? E beber um copinho de vinho, por isso sintam-se em casa e obrigada por estarem desse lado. Não se esqueçam, nós temos aqui o nosso chat, vocês podem fazer as perguntas que quiserem para os nossos convidados e pronto, sintam-se à vontade. Diogo, olá, estás bom? Estás nervoso? Eu começo já por ti. Isto para ti, isto é peanuts, não é? Estás habituadíssimo a falar nestes contextos. Assumes agora, não é? Na era Covid. Sim, na era Covid. Diogo, na minha perspectiva pessoal, e tu sabes que eu vou também partilhar sempre um bocadinho a minha perspectiva pessoal, a sociedade ainda tem muita dificuldade em lidar com a doença crónica. Quando a doença existe tempo, durabilidade, as pessoas têm mais dificuldade em acompanhar. Eu nunca me vou esquecer que no primeiro dia de internamento, quando eu estive internada, que também eu tive cancro com 13 anos, a minha colega de quarto, a primeira coisa que me disse foi: olha, não te habitues muito às visitas, porque elas só vêm no início e depois cansam-se. Na tua perspectiva, enquanto médico, isto é mesmo assim? Tu sentes que isto acontece? Que aqui há este acompanhamento é feito... É mais difícil para os doentes crónicos? Acho que um fator muito importante e acho que é uma das coisas que gosto sempre de trabalhar com os doentes e com a família é o primeiro contacto, a primeira consulta de oncologia, a primeira consulta num hospital, é sempre aquele momento marcante em que vêm imensas dúvidas e saem ainda mais dúvidas, não é? Porque não se consegue esclarecer todas as questões. Eu acho que um ponto essencial de ligação é esse primeiro momento de contacto. E acho que isso vai influenciar muito as coisas daí para a frente. E hoje em dia, na pandemia, vemos de facto que a importância do acompanhamento das famílias é fundamental e realmente quando nós não temos as coisas acaba por ser quando lhes damos mais valor, não é? E a pandemia tem afetado efetivamente muito a forma como as pessoas vivem a doença e a doença crónica em particular. Como assim? Sim, na pandemia tu sentes que tem afetado a forma como a família lida com a doença crónica? Sim, eu acho que há duas formas de ver a questão. Acabamos por ter sempre uma perspectiva um bocadinho enviesada. Eu trabalho num Instituto Português de Oncologia, portanto num centro oncológico, e temos muito contacto com doentes internados na prática do dia-a-dia, também além dos doentes de ambulatório. E vemos que durante a pandemia, paradoxalmente, as famílias, ou não, as famílias estão mais disponíveis a ter os doentes em casa do que previamente. Os doentes vão menos vezes ao hospital, mas isto pode ser também porque têm mais medo de ir, porque está uma pandemia lá fora, não é? E isso nota-se agora, passados alguns meses, quando começamos a ver alguns casos que são diagnosticados em fases mais avançadas, que houve esse receio do contacto inicial com o hospital. De qualquer forma, temos tido, e eu lembro-me perfeitamente no início da pandemia, ainda em março, um dos primeiros casos que introduzi na via de caso suspeito no IPO, em que efetivamente não se veio a confirmar ser um caso de Covid-19, e a família, o filho, queria imenso levar a mãe para casa, e a mãe estava efetivamente a precisar de estar internada, e quer dizer, é uma situação que é praticamente o inverso daquilo que nós vivemos antes da pandemia, em que muitas vezes, do ponto de vista clínico, nós sabemos que não há uma necessidade absoluta do doente estar internado, mas que por motivos obviamente válidos e de dificuldade de gestão das coisas do dia-a-dia, não é? Acaba por ser difícil o doente ir para casa. Obviamente
que depois temos todo o resto, como as pessoas vivem a impossibilidade de partilhar momentos difíceis com os doentes que estão internados, principalmente os doentes em fim de vida, que é particularmente difícil para nós. Já é difícil articular a presença num momento-chave em que antecipamos que seja essencial uma visita, agora com todos estes constrangimentos ainda mais difícil fazê-lo. Mas é curioso porque, de certa forma, esta pandemia mudou as nossas vidas todas, trouxe-nos tantas dificuldades, mas depois também trouxe aqui esta proximidade quase no acompanhamento. E agora deixa-me só aqui integrar o outro Diogo Cruz. Obrigada por estares aqui e parabéns, papá. Diogo, tu tens uma história de vida também incrível, tu estiveste internado, estavas no 10º ano, certo? Tinhas 15 anos? Exatamente. Salvo erro? Sim. Estiveste internado muito tempo, 50 dias, não é? Estiveste sempre com uma tuberculose e estiveste bastante mal, não é? Entre a vida e a morte, e tiveste sempre a tua mãe perto de ti. E segundo as tuas palavras, a tua mãe ensinou-te a beleza da resiliência, não é? E foi graças a este ensinamento e ao facto de não achar justo que nem todas as crianças tivessem esse acompanhamento, que criaste a YouDream, que acompanha crianças em estado de saúde complicado. Eu sei que não é só isso que vocês fazem, mas eu sei que então tu foste influenciado pela tua família, e o que eu gostava agora de saber é como é que a tua família reagiu ou foi afetada com a tua doença. Ao inverso, o que é que lhes aconteceu a eles, ou o que é que mudou na vida deles? Sim, eu acho que mudou tudo, principalmente porque a resposta em função daquilo que aconteceu foi tão positiva quanto a criação da YouDream, que foi uma organização também que acabou por, eu acho que lhes ensinar muitas das coisas mais bonitas da vida deles, e fico muito feliz com isso. Mas pronto, começar por agradecer muito este convite. Não tens cara de Tiago, ainda que o teu nome personifique o nome de Zoom, mas para Tiago estás muito gira, sim. E obviamente começar por agradecer, que é um enorme privilégio falar com pessoas também de áreas tão distintas e com percursos de vida também tão inspiradores. Poder dar um bocadinho da minha partilha, da minha visão e no fundo daquilo que é o trabalho da YouDream também, que é obviamente um dos meus maiores sonhos concretizados. Então, estamos a falar de facto de uma história não muito feliz, ainda que o final tenha sido extremamente feliz. Eu tive tuberculose com derrame pleural, foi uma situação muito complicada, porque tivemos 30 dias, os médicos tiveram 30 dias para descobrir o que era, e o que estava a acontecer é que nesses 30 dias, eu no fundo estava a passar 30 dias sem comer, porque nunca sabia quando é que ia descobrir o que era, para depois fazer algum tipo de intervenção, e portanto estava sempre só o soro. Tinha febres altíssimas e portanto aconteceram coisas bastante dolorosas durante esse período, intervenções muito dolorosas, ter várias alucinações, isso eram coisas que eu não conseguia controlar. Mas uma coisa que, como disseste muito bem, aconteceu em 100% deste tempo foi, de facto, uma senhora gigantesca, no auge dos seus 1,50 m e 40 e poucos quilos, que é a minha querida mãe, que faz anos hoje. Parabéns! Obrigado. Só parabéns hoje, só coisas boas a acontecer. É verdade. Teve ao meu lado todos os dias, o dia todo. Portanto, não houve um único dia que ela não fosse a casa. Ela arranjou forma de manipular as enfermeiras para deixarem tomar banho lá, quando supostamente não poderia fazer. Arranjou forma de manipular os médicos para eles deixarem uma visita adicional do meu pai quando o meu pai queria vir, mas ela não queria sair na mesma. As mães conseguem-se fazer sempre isso com uma subtileza, é incrível. Um poder de negociação que eu nunca estimei numa pessoa sem formação nesse sentido. Atenção, não percebi como é que isso aconteceu. E a força sobre-humana também de estar, se fosse preciso, 24 horas acordada para caso o menino se mexesse e precisasse de alguma coisa. Portanto, eu era pequenino, mas também não era assim tão pequenino. Mas, de facto, aquilo que eu presenciei isto foi para mim super preponderante, naturalmente, foi o apoio emocional da doença. E, portanto, eu acho que os meus pais, que eu tenho assistido a isso, pelo menos, nem sequer tiveram à minha frente, de todo, a oportunidade de sofrer com o que estava a acontecer, porque eles estavam muito mais direcionados, era para o que é preciso, vamos ajudar, vai correr tudo bem. E esta força emocional positiva fez com que eu quisesse recuperar acima de tudo, porque, obviamente, querendo ficar bem, mas nenhuma criança, ou poucas crianças com 14, 15 anos, imaginam que se calhar vão morrer nesta situação. É um cenário que pode estar durante bastante tempo muito distante, não é? Eu quero ir para casa recuperar, porque estas pessoas que estão aqui ao meu lado merecem-nos, estão a fazer tudo e mais alguma coisa para que isso aconteça, e isso é inspirador. A juntar isso da família, os médicos e os profissionais de saúde, que têm um trabalho fundamental para além do óbvio, não é? Que é de conseguirem salvar estas vidas e melhorar, no fundo, a consequência dos sintomas e a doença em si, mas têm um papel pessoal muito importante. Eu lembro perfeitamente uma querida médica que, sempre que havia se calhar esta doença, que aconteceu infelizmente imensas vezes,
ela imprimia-me exatamente, muitas vezes era da Wikipédia, pronto, mas imprimia-me exatamente tudo o que é que era aquela doença, quais é que eram os sintomas, o que é que isso poderia acontecer, se era grave, se não era grave, quais é que eram os tratamentos. E para mim isso era fantástico, porque aquela profissional não tinha que ter esse trabalho comigo, ok? Obviamente ela tinha que ser simpática e não sei o quê, tinha que fazer o trabalho dela bem, e não tinha que fazer isso, mas como percebeu que o meu perfil era um perfil que eu sofria menos se soubesse o que estava a acontecer, nunca por uma única vez ela me mentiu, me disse que era uma coisa que não era, me deixou de preparar para uma situação complicada. E para mim isso é fundamental. E, portanto, os médicos têm quase todos esse trabalho, os médicos, os profissionais de saúde em geral, têm quase todo esse potencial de ser quase uns psicólogos durante a recuperação. E isso é fundamental durante a recuperação. Mas é muito interessante estares a dizer isto, porque de facto aconteceu-me exatamente o mesmo. A minha médica percebeu que eu precisava de duas coisas: que ela fosse bem disposta e que mandasse piadas, e que me explicasse tudo, absolutamente tudo, sem paninhos quentes, e que me dissesse as coisas exatamente como elas são. E é incrível, Cristiana. E isto que o Diogo está a falar, esta vontade que ele tinha já quando era novo, e só para integrar aqui a conversa, esta necessidade que ele tinha já de saber as coisas, não é? A Cristiana trabalha há mais de 20 anos nesta área da educação para a saúde, não é? Em contexto escolar, com a comunidade jovem. Não são todos, os jovens não são todos como o Diogo, mas existe muito esta necessidade, não é? Os jovens querem saber, é esse trabalho que vocês também fazem, que é este, ou ele é uma minoria, de facto. Não, ele não é uma minoria. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar convosco, antes de mais, e obrigada também pelo convite que interessaram à Liga Portuguesa contra o Cancro. Não, o Diogo não é uma minoria. Agora o que eu estava a pensar é o cancro é que é uma doença com um peso muito específico e que aí sim, em relação ao cancro, eu acho que só quem está face a ele é que terá esta vontade de saber e de perceber. E, portanto, eu que trabalho com pessoas que não estão face a ele, na maior parte dos casos, portanto, com pessoas saudáveis, que querem não a ter o cancro, portanto, quando eu vou a algum lado e quero explicar o que é a doença, a primeira reação é: mas eu não tenho disso, portanto, nem vale a pena falar porque eu não tenho disso, nem quero saber. E isto é transversal, dos mais novos aos mais velhos. Às vezes, e também isto é um drama, não é? É verdade que eu faço muito mais educação para a saúde em contexto escolar, sim, mas nos últimos anos tem vindo a acontecer isto. Felizmente, o cancro começa a deixar de ser tabu, é mais falado, pelo menos já se consegue dizer o nome da doença, sem que as pessoas não fiquem com aquelas sensações de calafrios, e isto faz com também se comecem a assistir a pedidos de ações de sensibilização e de educação para a saúde também uma comunidade mais sénior, que ainda é mais complicada para nós, não é? Porque se os jovens não o têm e, portanto, a reação é: eu não sei nada disso, nem quero saber, porque isso para mim ainda é muito longe, e o cancro é uma doença dos mais velhos, é isso que os mais pequenos dizem. Nos mais velhos, a maior parte deles já teve algum contacto com a doença, então é um bocadinho um drama de ir para estas comunidades, dizer-lhes o que eles muitas vezes já sabem, e às vezes sabem de maneira errada, e portanto a desconstrução não é de todo fácil. Se bem que às vezes há coisas deliciosas, como uma senhora em Cerveira, há uns anos atrás, que me dizia: minha menina, isto nunca é cedo para morrer, nem é tarde para aprender. Portanto, explique-nos lá o que tem a dizer, e isso desbloqueia logo, como devem imaginar. Porque, pronto, a menina em causa fica logo satisfeita, porque tinha ali uma plateia para ouvir, e estes idosos também souberam aprender e também souberam esclarecer-se e fazerem eles próprios a desconstrução. Se aquilo que eles acreditavam como sendo totalmente certo era ou não. Na população saudável, nem sempre isto é fácil e muitas vezes as pessoas refugiam-se na perspectiva de que nós estamos a ser arautos da calamidade e que isto não é assim, e depois, muitas vezes, a prevenção do cancro tem a ver com um ataque, entre aspas, a comportamentos de risco, sendo eles o tabagismo logo à cabeça, não é? E vem sempre a dita cuja da desculpa mas escusa de dizer isso, porque o meu avô fumou toda a vida e ou está vivo com 90 e tal anos e não tem cancro do pulmão, ou então acabou por morrer de outra coisa qualquer que teve a ver com cancro de pulmão. E nós perdemos logo ali, quer dizer, não perdemos, dá mais trabalho, digamos assim, mas é realmente aqui que eu acho que muitas vezes a postura do Diogo Cruz e muitos outros Diogos Cruzes que há por este mundo fora, acaba por ser específica para quem está perante a doença e quem, estando perante ela, percebe que se souber mais sobre ela, consegue
também lidar melhor com ela. E isso é a grande dificuldade e aquilo que sim, eu tento diariamente fazer compreender às pessoas. Nós estamos aqui a falar da dificuldade em falar sobre cancro. Diogo, eu tenho esta ideia e tu corrige-me se eu estiver completamente enganado. Eu tenho a ideia de que, efetivamente, os médicos acabam por adaptar a forma como contam e também que informação é que disponibilizam ao doente, consoante o doente que lá tem à sua frente. Claro que isto é o ideal, acho eu, não é? Nós temos este rapport, esta noção de empatia, nem sempre é assim, porque também sabemos que os médicos trabalham imenso e são muitos doentes seguidos e nem sempre é possível fazer isto. Não estou aqui a cascar de médico, mas isto acontece a ti, tu sabes, imagina que tu és aquele doente, se calhar diz-te logo, olha, eu quero saber tudo, perguntam-me tempos, perguntam-me tudo, ou se calhar até nem quer saber tudo. E até não se importa que tu omitas alguma coisa, tem que haver aqui uma gestão que eu nem sei como é que isto se ensina ou não na faculdade. Não sei se tem uma cadeira para ensinar o que dizer e não dizer, mas queria-te ouvir falar sobre isso, que acho que todos nós temos essa curiosidade. Pegando aqui... Olha, não... Sim, é um aspecto fundamental a comunicação, não só na oncologia, mas no geral na relação médico-doente, e de facto é uma área de formação deficitária na maior parte dos programas de formação em medicina, e que é um aspecto que temos sempre muito que trabalhar durante a prática clínica e a nossa aprendizagem. Eu fiz um mestrado no Reino Unido, e aqui para quebrar um bocadinho também a questão cultural, que eu acho que é um aspecto fundamental na comunicação com o doente, e apanhou-me um bocadinho na transição entre a parte da formação geral, na medicina interna, e a oncologia, em que de facto nós começamos a ter muito mais contacto com a comunicação de más notícias e a dificuldade em falar sobre cancro, e realmente ao início sentia um bocado esse choque. Porque eu sentia-me na obrigação de dar a informação aos doentes e às famílias, mas nem sempre eles querem saber também de toda a informação. Depende muito da forma como o doente te aborda numa consulta. E isso, de facto, é uma aprendizagem que se faz. Nem todas as pessoas gostam de ter a informação dada da mesma forma, e por isso o primeiro passo é sempre auscultar, perceber qual é que é a direção para onde vai a conversa, e obviamente sempre que possível e sempre que contextualizado, o contexto, o ambiente em que se fala, o facto de estar sozinho ou ter alguém com quem depois ficar depois de receber essa notícia. Ok, tem isso em conta, se a pessoa está sozinha. Diogo, desculpa interromper, tu tens isso, imagina, a pessoa está sozinha, tu percebes que a pessoa, por exemplo, não foi acompanhada, não é? Tu tens aquele diagnóstico para lhe dar. Se calhar o facto de saberes que ela não tem ali ninguém, vais maneirar também aquela informação, porque a pessoa já te deu a informação que está sozinha. Ok. Exatamente. Tem que se ter em conta uma série de fatores quando temos quando somos veículos de uma má notícia. E obviamente o principal fator é aquilo que o doente e a família querem saber, e muitas vezes temos que gerir situações em que há diferentes perspectivas sobre a quantidade de informação deve ser transmitida pelo ponto de vista do doente e pelo ponto de vista da família, e essas situações às vezes são difíceis de gerir, mas obviamente teremos sempre que privilegiar a relação com o doente, e é esse projeto é esse propósito que tem que ser sempre a prioridade. Eu nunca, antes de passar aqui para o Diogo Cruz, e vamos falar de uma parte que vos diz muito, que nos diz muito, que é a questão do voluntariado também neste nosso tema. Eu nunca me vou esquecer desta história deliciosa que aconteceu, que eu tive a sorte de poder assistir. Eu precisava de falar com uma médica para o projeto do Cancro com Humor, e estava à espera na sala de espera, com o Tiago, e entretanto a médica disse, olha, tens que esperar um bocadinho porque eu vou receber uma senhora, e eu disse, ok. Entretanto, a senhora entra no consultório, a porta ficou entreaberta e não deu como, estávamos a não ver e não perceber o que estava a acontecer. Então nós percebemos que a doutora estava a dar uma má notícia, só pela linguagem física, não é? Estava a dar uma má notícia à senhora que tinha entrado no consultório, que tinha para aí mais de 60 anos, sempre a pegar-lhe na mão com muito carinho, deu-lhe a notícia, levantou-se, abraçou, aquilo foi efetivamente lindo de se ver, e, entretanto, acompanha a senhora à porta e naquele momento já estava outra pessoa
à espera dessa senhora à saída do consultório. A médica deve ter feito um telefonema. E a médica diz, pronto, agora a senhora vai aqui com esta minha colega, vão ali até à Associação de Apoio à Mulher com Cancro da Mama, estão lá umas meninas com quem vai conversar, vai se sentir melhor. E, entretanto, eu mais tarde vou a essa associação e estava lá a senhora já a rir, a falar, acompanhada. E eu achei isto... Olha, estou toda arrepiada. Isto foi das coisas mais bonitas que eu assisti. Houve todo um... Na minha cabeça, quase como um filme em que a pessoa recebe o... Em que eu só pensava, isto deveria ser sempre assim. Que foi com ela, ali já estava uma pessoa pronta para receber. E a senhora estava sozinha, tinha mais de 60 anos, certamente estava fragilizada. Diogo, vocês trabalham aqui com voluntários e vocês também, na UDream, a vossa ideia é de, antes de mandarem os voluntários para o mundo, vocês trabalham as skills e as competências sociais dos próprios voluntários, certo? Sim, a nossa missão é de desenvolver líderes sociais. É esse desenvolver líderes sociais. Sim. Ok, então isto, para depois, estes momentos em que certamente a pessoa que estava aqui já à espera da senhora também era voluntária, e tudo isto estar bem coordenado, tem que haver esse antes, não é? Temos que trabalhar os voluntários. Sim, e acredito totalmente, nós acreditamos totalmente, a minha opinião pessoal, obviamente, mas é a visão da organização, que isso é um processo tão interno que por isso é que é complexo. Okay. Eu, quando tive aqueles tempos todo no hospital, eu lembro-me de tentar esforçar muito, faz parte da minha personalidade, para ser um paciente bom, que não manda vir com nada, que não chateia ninguém, que deixa os médicos fazerem tudo, que mesmo perante erros normais que acontecem com todos, reage da forma mais positiva a acontecer. É aquilo que me faz sentir melhor, ou pelo menos o contrário, fazia-me sentir bastante ansioso. E, portanto, este é o meu perfil, o que muitas das vezes aprendi também que prejudica. Normalmente, se houver aquela mãe que dá 2 berros, se calhar vai primeiro para determinada coisa que a mãe que é mais simpática e caladinha também. Até aconteceu algumas vezes, mas quer da minha santa mãe, quer meu, são as nossas personalidades. E houve só 2 vezes que eu chorei nestes 50 dias, apesar do sofrimento, obviamente, emocional e físico também que aconteceu. E numa das vezes foi totalmente compreendido, que foi um erro que aconteceu em que basicamente, lá está, foi por não me dizerem a verdade, que eu ia fazer um exame relativamente complicado, uma broncoscopia, pronto, é relativamente doloroso, e prometeram-me que eu ia dormir. Então fui para lá, cheio de piadas, não sei o quê, a brincar, e de repente enfiou uma coisa no nariz e eu, com stress, bloqueei, portanto não consegui deixar a equipa fazer o procedimento da forma mais correta, porque eu bloqueei porque não estava à espera. Então eles andaram 2 ou 3 vezes, aquilo causou muita dor e eu saí de lá a chorar. Foi a primeira vez. E a segunda vez, não fui totalmente compreendido e fui gozado, que foi quando, no dia em que me descobriram a doença, portanto, eu vou repetir, eu não chorei nenhuma vez e estava sempre a ser o paciente bom, portanto, eu acreditava que ia sair dali e só queria sair dali e só queria estar bem. Só que havia uma coisa que para mim era absolutamente preponderante, que era a minha vida na altura, que era jogar a bola. Eu era completamente fanático, lunático por aquilo. Eu fiz um jogo na primeira divisão e o segundo jogo já estava no hospital, portanto, passei pela primeira vez, joguei na primeira divisão e depois nunca mais fiz o último jogo de campeonato nesse ano, mas foi só por simpatia, porque eu pesava 110 quilos por causa da cortisona, portanto era mais a bola de futebol que outra coisa. E foi uma coisa muito difícil para mim. E a primeira pergunta que eu fiz quando me disseram tens esta doença foi: eu vou poder jogar a bola este ano? E disseram-me que não. Eu chorei muito com isso, porque a única coisa que eu queria era sair dali para poder ir jogar a bola. Claro que, obviamente, a pessoa, o profissional de saúde que vê esta reação pensa: este miúdo é parvo. Então, não estou-lhe a dizer que ele tem uma doença que, tipo, é tranquilo, vamos conseguir curar, não é? E estávamos todos aqui cheios de medo, se ele ia morrer ou não ia. E eu não estava com esse cenário na minha cabeça de todo. E, de repente, a única coisa que eu queria saber, desde o primeiro dia em que entro ali, é quando é que eu vou jogar a bola? E dizem-me, não vais jogar a bola tão cedo, e eu desato a chorar, e a reação foi muito tipo, então, estás a chorar por causa disso? Pelo amor de Deus, estar é feliz. Sim. E eu percebo isso, mas também é natural, não é? Compreender que é preciso ser um processo interno muito grande para um profissional de saúde, ou qualquer outro profissional na área, que esteja habituado a ver coisas tão complicadas e com fins tão difíceis, trazer uma notícia que é obviamente muito boa no longo prazo, carregada de motivação, não é? Tipo, conseguimos descobrir o que era, ter uma reação menos positiva e saber lidar com essa, não é? Saber lidar com ela. E isso para mim era muito importante, porque eu depois fui todas as vezes à pneumologista a descobrir quando é que eu podia, porque eu fiquei sem metade do pulmão, foi um processo muito complicado de futuro e quase que não ia mais jogar a bola, mas finalmente agora já não consigo outra vez por causa do Covid, mas se não fosse isto conseguiria. Pronto, estamos neste filme. Em todas as vezes que eu entrava naquela sala para aquele pneumologista para lhe perguntar: eu vou poder jogar a bola no próximo mês? E a resposta era não. E eu sofria muito com aquilo, era uma coisa importante. E é isso que nós tentamos fazer na UDream, no fundo é de conseguir que as pessoas, antes de servirem, portanto, antes de falarmos em voluntariado, antes de falarmos de ajudar o outro, antes de mudar o mundo ou whatever,
começar pelo processo interno, não é? Começar por o que é importante para mim. E perceber que se estas coisas são importantes para mim, é extremamente compreensível que outras sejam igualmente tão preponderantes para outras pessoas. Para perante uma situação destas, ou perante uma situação diferente, não é? Saber mediar o comportamento, não em função daquilo que é as minhas crenças, a minha forma de ver o mundo, mas em função daquilo que à partida será ou poderá ser o dos outros. Eu acho que isso é um processo mais complicado que aquilo que parece, ainda que teoricamente é fácil dizer que devia ser assim. Cristiana, concorda com o Diogo, que trabalha com voluntários há tantos anos e deve ser tão difícil também gerir equipas, também deve ser, quero muito ouvir o seu ponto de vista sobre isto. Concorda com aquilo que o Diogo está a dizer? Sim, Marina, integralmente. Aliás, eu estava a ouvir e desde que o Diogo Branco falava desta questão da lacuna de formação nos médicos, estava a pensar justamente nisso, não é? A Liga, para além do trabalho de educação para a saúde, para além do trabalho de voluntariado, também tem um trabalho de formação, que começamos já também há mais de 10 anos, e que justamente nós criamos um centro de formação precisamente para suprir as lacunas que sentíamos que existiam nos profissionais de saúde, sendo que a maior parte dos nossos cursos, penso eu, não estarei errada, tem a ver com comunicação, com psico-oncologia, com todas estas áreas que não são, efetivamente, ou não eram antigamente, muito vincadas na formação médica e muito menos depois na formação em oncologia. E o que eu estava a pensar justamente, e agora tem tudo a ver com o que o Diogo Cruz estava a dizer, é que todo o processo de comunicação tem a ver com um conhecimento profundo sobre nós próprios. E estava-me a recordar que numa das primeiras formações que eu fiz a profissionais de saúde sobre o luto e sobre como comunicar más notícias, de repente entendi que para aquele grupo de profissionais que estava à minha frente, aquela era a primeira vez que elas tinham, que eram a maior parte delas enfermeiras, para lidarem elas próprias com a noção de luto, de morte e de cancro. Aliás, eu tenho normalmente uma dinâmica de apresentação que faço habitualmente, porque acho que funciona e quando a equipa ganha não vale a pena mudar, que é tão somente esta. Eu pergunto às pessoas, se pudessem pintar o cancro de uma cor, de que cor seria? A minha psicóloga fazia-me isto, eu achei genial. E é porque, de facto, repare, o que aconteceu naquele grupo e em tantos outros que eu lidei ao longo destes anos, qual é a cor preponderante? É o negro. E quando nos profissionais de saúde nós temos o negro como preponderante, depois estar a pedir a estes profissionais de saúde que deem esperança, que é claramente verde, é um bocadinho complicado. É muito significativo. Qual foi a cor que tu escolheste, Marina? Olha, eu tenho que vos contar isto. Várias. Eu fui de má vontade para a psicóloga. Eu entrei em remissão. Eu tive com 13, entrei em remissão com 14 e só ia que fui à psicóloga porque eu lembro-me que os meus pais diziam: Marina, tu não estás bem? E eu respondi: eu estou bem. Assim. Foi assim que decidiram que eu devia ir à psicóloga. Eu fui de muita má vontade, muito zangada, não precisava nada de psicólogos, detestava psicólogos. E lembro-me que na primeira consulta que fui, assim, zangada, nem bom dia, nem boa tarde, disse, terrível, mesmo a ser uma má paciente. Nós adoramos esses pacientes, nós adoramos. Porque eu achava que estava a ser muito incompreendida e que estava ótimo e só queria voltar à normalidade da vida, que já vamos falar sobre isso. A minha psicóloga, em primeiro lugar, aconteceu uma coisa extraordinária, porque a minha psicóloga falava com os R's, assim como eu. E eu pensei, génia, estás a imitar-me, não é? O tico para criar aqui. Não, ela falava mesmo assim, pá, desmontou logo. Empatia, não é? Para criar alguma empatia, não é? Não, no início pensei que ela estava a gozar comigo, ela lá Marine, e depois continuou a falar, e eu a pensar, ok, separadas pela vida. Mas eu mesmo assim mantive a minha figura e ela fez-me essa pergunta, de que cor é que pintas o cancro na tua vida? E eu sou da chica esperta, cor de rosa, porque eu estou bem. E a psicóloga disse-me, pronto Marina, agora estamos aqui só nós as duas, não tens que fazer o teu show off, não tens que mostrar nada a ninguém, diz lá a verdade. Pronto, eu tive, e eu na altura disse verde escuro, mas eu não gosto muito de verde. Não, mas não foi a sentir que era a esperança, era porque as paredes do quarto eram aquele verde, sabes, é aquele verde feio. E tive a consulta de 1h30 a chorar que nem uma perdida, ela a passar-me lenços e foi isto. Mas desmontou-me completamente. Essa pergunta, ela percebeu, ok, eu percebi, aliás, não vale a pena estar aqui a fingir uma pessoa que eu não sou, porque eu tinha sempre a noção, a vontade e a necessidade de estar a mostrar que estava tudo bem. E não estava, não é? Porque queria segurar, eu queria ser a paciente perfeita, a filha perfeita, eu não queria dar trabalho, não queria que os meus santos pais se preocupassem demasiado comigo, que é impossível. E então estava a fazer sempre esta cara, este sorriso não positivo, mas um sorriso que esconde esta dor. E Diogo,
Qual deles? Não, aliás, ainda te passar para o Diogo. Ainda vou aqui à Cristiana, porque estávamos aqui. Desculpem-me só, fiquei realmente com esse. Mas é um bocadinho isso, Marina. E é assim, é mau, de facto, quando o doente quer ser o doente perfeito, quando não é, porque isso não faz bem a ninguém. Mas também é mau quando o profissional de saúde quer ser o profissional de saúde perfeito, quase sem emoções, quase ascético no que diz respeito. É impossível. É impossível porque depois de, eu acho que eu ia dizer depois de muitos anos, não é depois de muitos anos, é depois da primeira experiência, da segunda experiência, fica-se com carga. E, portanto, quando se passa pelas coisas, quando se vêem novos pacientes, há toda uma história que está por trás. Portanto, isto é verdade para o profissional de saúde e muitas vezes, quando eu estou com eles, é muito isto que eu digo. Não vale a pena queremos falar em como comunicar mais notícias enquanto não percebermos o que é que o cancro é como notícia para vocês. Porque se o cancro como notícia para vocês é preto, então vocês vão sempre comunicar isso também para o vosso paciente. Vamos desconstruir e vamos fazer isto. No caso do voluntariado, acontece mais ou menos o mesmo. E por isso é que eu achei brilhante o que o Diogo dizia. É muito isto. Agora, o que é muito difícil é que os voluntários querem é fazer coisas. Em todo lado é assim, não é? O voluntário quer ir trabalhar. E, portanto, quando nós dizemos, alto lá, vocês não vão para lado nenhum, porque era importante nós refletirmos sobre. Mas eu não venho, eles dizem, mas eu não venho para aqui a refletir nada. E isto é complicado, não é? E, de facto, depois, por mais formações que se tente fazer com o voluntariado, de como vamos comunicar, como é que vamos dizer a alguém, como é que vamos acolher a pessoa, como é que vamos acompanhar a pessoa, porque não é, ao voluntário não compete o comunicar mais notícias, compete acolher, compete acompanhar. Só que muitas vezes eles não percebem que se a pessoa está debulhada em lágrimas, dizer, não vale a pena estar assim, porque isto vai passar num instante. Não é a melhor solução. Porque para aquela pessoa, até pode passar num instante, mas não interessa. Mas para aquela pessoa que está debulhada em lágrimas, há que mas não se sente compreendida. Pois, e também, não é a melhor opção às 8 da manhã acordarem o doente, que foi o que me aconteceu, a perguntar se eu queria desabafar. Se eu gostava de dormir mais meia horita. Sim. Entretanto. E agora já queres? E agora já queres? E agora estás melhor? Já estás triste? Deixem-me só contar uma história deliciosa. Força, por favor. Uma voluntária me contou a mim que eu acho que, lá está, é para mim o sinónimo de uma voluntária que de facto percebia esta história de como comunicar com o doente. Então a senhora faria voluntariado nos cuidados paliativos e então entra num quarto em que percebe que a doente não está para ouvir. E portanto ela entra, ela diz bom dia, como está? E a doente não responde. Portanto, a senhora, quando tal, sai e volta e vai fazer o resto das visitas. E aquilo passa-se vários dias seguidos até que ela pensa, não, isto não pode acontecer, porque esta senhora ainda por cima não fala com ninguém e, portanto, o meu papel enquanto voluntária é tentar desbloquear isto. Exatamente. Então, o que é que ela resolve fazer? Ela chega no belo dia e diz, tudo bem, assim, não lhe responde. Ela diz, olha, eu se não se importa, vou-me sentar aqui a ler um bocadinho, está bem? O doente não respondeu, a voluntária sentou-se, abriu o seu livro e começou a ler. Deve ter lido um capítulo, não sei. Saiu porta fora, então até amanhã. Deus, boa tarde, saiu porta fora. No dia seguinte, volta a repetir a história. Não sei quantos dias depois, enquanto a voluntária leu o livro, houve a doente a perguntar, afinal de contas, o livro é sobre quê? Adoro. E a partir daí começaram a conversar. E eu acho que isto é que é fantástico e é delicioso, que é de facto nós respeitarmos os ritmos uns dos outros e respeitarmos que o doente, acima de tudo, é uma pessoa com interesses, com motivações. Eu muitas vezes também dizia aos voluntários, se o doente quiser conversar sobre a telenovela, a nossa obrigação é ir para casa ver a telenovela, mesmo que nós nunca vejamos. Mas porque ele quer é falar sobre isso, ele não quer falar sobre a doença, ele não quer que nós estejamos a ocupar espaço. Eles querem é serem distraídos, então vamos distraí-los com tudo que eles querem. Se o que eles querem é falar da doença, então vamos falar da doença. Mas isto é realmente essencial, mas não é fácil. Porque sim, implica, como o Diogo dizia, um grande interconhecimento, implica que nós saibamos lidar connosco próprios, que estejamos preparados para as lágrimas que eventualmente nos possam surgir, para as nossas inseguranças, para os nossos medos, e isso é aquilo que nenhum de nós humanamente quer, no fundo, sentir, não é? Eu penso que é um bocadinho esse o drama. E eu tenho que perguntar aqui ao Diogo Branco. Diogo Branco, como é que é a tua relação com os voluntários? Porque aquilo que eu me apercebi quando estava internada é que às vezes nem sempre era fácil a relação das pessoas que trabalhavam. E se eu estiver a dizer uma barbaridade, e se eu estiver completamente enganada disto, mas eu sentia muitas vezes, quase que havia às vezes uma tensão entre quem trabalhava e os voluntários, e sentia que às vezes alguns médicos precisavam de fazer essa distinção, e que a comunicação não era assim extraordinária. E também, e alguns voluntários também tinham que lutar ali um bocadinho pela sua presença e pela sua e pela importância que têm. Não sei se isto é verdade, se isto acontece, qual é a tua percepção, como é que é contigo?
Diogo Branco. Sim. Vocês estão a ouvir bem? Eu, de vez em quando, Perfeitamente. Os voluntários desempenham um papel fundamental no hospital e então no IPO fazem muito pelos doentes e pelos profissionais também. Às vezes nós, quando estamos lá há pouco tempo, é que não percebemos o real valor que eles têm. Sério. E acho que, olhando retrospectivamente, se calhar no início não valorizava tanto quanto valoriza agora. E sim, obviamente há sempre esses momentos em que nós pensamos, mas eu quero fazer o meu trabalho, agora estamos aqui a oferecer um chá, mas a verdade é que depois isso é importante e faz a diferença ter esse apoio dos voluntários no hospital. Tens alguma história com um voluntário que tenha que assim, de repente, se calhar, ou queres pensar nisso? Não? Tens alguma história engraçada, assim, de... Não, por acaso não estou agora a lembrar-me assim de nenhum episódio. Diogo, vou passar ao outro Diogo. Diogo, tu disseste-me uma coisa quando nós estávamos a falar, mas só antes de passar aqui ao Diogo Cruz, aquilo que tu estás a dizer, eu acho que é mesmo importante, que é nem sempre percebemos a importância dos voluntários. E no meu caso, minha culpa também, eu agora também dou muito mais valor a esse trabalho e não dei esse valor quando estava internada. Talvez não dei o mesmo valor garantidamente, porque estava muito mais impaciente, ou porque às vezes também sentia que não sabiam comunicar comigo, e muitos sabiam, e eu também sentia que era um bocadinho a obrigação deles falarem comigo e não era. Também agora valorizo muito mais essa presença constante dos voluntários na minha vida, de certeza absoluta. Diogo Cruz, disseste uma coisa que eu achei muito curioso, que foi quando nós falámos ao telemóvel, que para ti existe uma ligação muito forte entre o estado anímico durante a doença e a forma como se recupera dela também. E eu gostava agora de falar um bocadinho, e também pegando aqui naquilo que a Cristiana disse há bocadinho, falar aqui neste pós-cancro, e pegar aqui nisto que tu disseste, e que eu concordo em absoluto. Gostava que falasses um bocadinho sobre isso. De que forma é que isso para ti está ligado, para nós percebermos qual é então essa relação e o que é que acontece depois, na tua opinião. De facto, muito obrigada. De facto, agora começo a perceber que 1 hora é muito pouco para falar sobre estes temas. Dizer só uma coisa muito importante para mim, que na sequência do que a Cristiana disse. Nós quando criamos a eDream só para concretizar sonhos. Aqui o só tem várias aspas, não é? 16 aspas de cada lado, mas era para concretizar sonhos de crianças. Portanto, nós queremos fazer um acompanhamento de longo prazo a estas famílias, a estas crianças, perceber exatamente o que é que lhes pode equilibrar no longo prazo e concretizar isso, simplesmente, com o que conseguirmos. Já concretizamos sonhos de 30, 40 mil euros, tipo dar casa, cenas do outro mundo completamente, só porque os estudantes decidem dedicar o seu tempo a fazer isso, dedicar tempo a perceber o que é que faz a diferença, pegar no telefone, reunir com empresas e pedir para ajudar os outros. Mas houve uma altura muito difícil da eDream, seguida de uma história muito importante para mim, que foi a história de que eu conheci o Luís. O Luís foi uma das crianças que nós acompanhamos e que acabou por falecer. E depois de falecer, o que aconteceu foi, aliás, quando o Luís faleceu foi um inverno muito complicado. Nós na eDream não acompanhávamos só crianças com cancro, crianças com qualquer patologia que pusessem em risco a qualidade de vida da criança no longo prazo. E nesse inverno perdemos perdemos 5 crianças. A primeira vez que tínhamos perdido uma criança aconteceu nessa altura. E foram 5 crianças que estávamos a acompanhar e elas acabaram de falecer. Foi uma experiência muito triste e nova para cada um de nós. E nós tínhamos já cerca de 50 voluntários que tinham uma entrega fantástica e uma capacidade anímica, na nossa opinião, muito boa, porque estavam a dedicar o seu tempo a fazer sorrir estas pessoas, estas crianças e estas famílias. Mas depois destas mortes acontecerem, todas elas foram-se completamente abaixo, emocionalmente. Deixaram de querer ajudar, deixaram de querer fazer voluntariado, acharam que aquilo que tínhamos feito não tinha sido suficiente, porque olhavam para trás e pensavam porque é que valeu aquele esforço todo se não fizemos nada. E foi aí que a eDream mudou 180 graus, completamente. E passamos a não ser uma organização que coloca voluntários a ter impacto social, neste caso, como Concretizando Sonhos de Crianças, por exemplo, mas a capacitar líderes sociais, que é começar exatamente pelo processo contrário, não pelo processo de voluntariado, mas pelo processo de capacitação. Nós na eDream agora temos um plano de 3 semestres, em que quando os estudantes entram, eles estão 70 horas por semestre só a ser formados, só a formarem-se. Enquanto estão a fazer isso, enquanto estão a trabalhar valores como a empatia, como a autoconsciência, o primeiro capítulo começa por completamente o eu, o segundo semestre é o eu com os outros, portanto, componentes relacionais, e o terceiro semestre é o eu e o serviço, o que é que significa servir na minha vida. E durante todos estes 3 semestres, eles todas as semanas escolhem um local para fazer voluntariado. Alguns deles no IPO, outros em várias associações,
E, portanto, acaba por ser um processo que está terreno-formação durante 3 semestres. Porque senão seria muito complicado, como a Cristiana estava a dizer, estar só a formar, e depois é que vem o voluntariado. Portanto, nós encaixamos as duas componentes com um objetivo muito claro de terminam o programa e, à partida, ou vão trabalhar no setor social, ou vão dedicar as suas vidas a ter mais impacto, e têm ferramentas, portanto, têm quase 200 horas de ferramentas de inspiração, de compreensão dos outros e de impacto de longo prazo. Portanto, isso só para partilhar que eu concordo a 100%, a 110% com o que a Cristiana disse. Eu vivi isso e sofri muito com isto. Nós criamos a Associação para Ajudar e, de repente, tínhamos um conjunto de voluntários derrotados, completamente derrotados por o que tinha acontecido. Então mudámos completamente a missão da organização exatamente por causa disso e hoje sentimos muito mais impactantes na sociedade. E, portanto, acredito que o processo anímico é importantíssimo no desenvolvimento de competências sociais para ter mais impacto na sociedade. E o que é ter impacto na sociedade? É quando acontecem qualquer coisa difícil na nossa vida, e a vida é feita de coisas muito felizes e muito pouco felizes, num ciclo completamente vicioso. Quando estas coisas acontecem, sejam connosco, sejam com as pessoas da nossa vida, nós estamos mais preparados para as enfrentar. Estamos mais preparados para levar positivismo a isto, para levar um sorriso na cara, um bocadinho de energia, porque sabendo que se o fizermos à partida, pior nunca ficaremos. Enquanto que se entrarmos num ciclo negativo de uma vez uma crítica que me aconteceu e agora nunca mais vou poder fazer isto, e será que vai correr mal, e será que... A única coisa que tiramos disso são mais horas de sofrimento, mais horas de ansiedade, sem conseguirmos de forma nenhuma impactar diretamente a situação da doença. Exatamente. Portanto, eu concordo e vivi isto completamente. Quando nós estamos rodeados de amor, quando nós estamos rodeados de carinho, quando nós estamos rodeados de felicidade, a recuperação é, e não estou a tirar de forma nenhuma o papel mais impactante de todos aos médicos, mas dentro do que podemos fazer, que muitas das vezes não é assim tanto quanto isso, é o melhor que podemos fazer para o processo de recuperação ser mais impactante. É esta positividade, no fundo. Sem dúvida. Diogo, obrigada. E eu concordo 100% contigo. E antes de ir aqui à Cristiana, vou voltar aqui ao Diogo Branco. Diogo, como médico, e porque nós já só temos 15 minutinhos, pegando aqui no que o Diogo Cruz disse, nesta positividade, eu agora tenho que perguntar isto, porque também te conheço, és meu amigo e sei que estou à vontade para te perguntar isto. Nós temos aqui esta associação, que é um humor relevante, nós acreditamos que estamos a trabalhar algo muito importante, que é esta necessidade da comunicação positiva, a necessidade do humor, da positividade. Não estamos a dizer que o humor é salvador, mas para mim, sou suspeita, porque sou presidente desta associação, para mim o humor é uma ferramenta absolutamente válida e urgente. Tu concordas com isto? Achas que este trabalho que fazemos aqui é necessário? Claro que sim. Aliás, esta sessão de hoje e este ciclo de conferências que tu estás a fazer vem preencher um vazio que não existe, não é? E que as pessoas procuram para conseguir ter acesso a este outro lado, não é? das pessoas e falar um bocadinho sobre isto de forma descomplexada. E sem dúvida, citando aqui o nosso amigo Hernani, isto é um exemplo de empreendedorismo social. Isto veio de facto revolucionar e acho que sim. E além do mais, e acrescentando também ao que falaram em relação aos voluntários, é interessante este exemplo que o Diogo deu de mudança do paradigma da organização para conseguir um melhor desempenho também dessa vocação que eles têm. Eu acho que também os profissionais sentem muito isso, porque nós vemos muitas pessoas a desistirem dessa vocação ou mudarem de local de trabalho porque não conseguem lidar com situações difíceis de doença crónica e de verem os doentes a evoluírem na sua trajetória de doença. E, portanto, acho que também as próprias organizações têm que pensar um bocadinho nas pessoas que têm a trabalhar diariamente e que têm que lidar com profissionais com essas dificuldades, porque o nosso poker face na consulta é uma máscara que esconde tudo o resto que está atrás por dentro, não é? E muitas vezes são os próprios doentes que nos fazem rir, que quando se fala que vão ter alopécia perguntam, mas o quê? Vou ficar igual ao doutor? E aí pronto, um bocadinho mais descansado. O que é que aquele doente te disse que tu me contaste? Diogo, o que é que o doente me contou que tu não estavas a perceber a piada no início e tu me contaste? Sim, foi a semana passada. Um senhor que acompanha a esposa já há algum tempo
e ele é sempre muito engraçado, é um engenhocas, monta coisas lá em casa. Houve um dia na consulta que teve que sair para atender o telefonema porque as cabras que ele tem lá já estavam na porta da vizinha, a meio da consulta, e eu, pronto, está bem. E então ele na última consulta vira-se para mim: então, doutor, o Piolho já lhe ligou? E eu, o Piolho? Sim, o Piolho. É para perguntar se a pista de aterragem está limpa, porque ele vai aterrar agora aí. E pronto, e é assim. Depois uma pessoa, depois disto, o que é que há de fazer, não é? Pronto, consulta. Eu quero muito fazer esta pergunta à Cristiana. E nós também não nos podemos esquecer que estamos no Outubro Rosa, que é o mês de sensibilização para o cancro da mama. E eu tenho esta curiosidade e acredito que é a melhor pessoa que eu possa fazer esta pergunta. Nós sabemos que quando a mulher... Há muitas mulheres que quando são desculpem, houve aqui um corte. E nem sequer tem apps. Nem sequer tem internet. Isto foi a ligação. Foi a ligação. Sim, foi a ligação. Muitas mulheres, quando são diagnosticadas com cancro, infelizmente, são também abandonadas pelos maridos. Isto ainda acontece. E nós trabalhamos muito esta questão da mulher, na questão da autoestima, mas é também necessário trabalharmos com o homem, ou seja, este trabalho de que quando isto acontece, e naturalmente, e espero conseguir fazer bem esta pergunta, naturalmente que o centro e a nossa preocupação é a mulher, porque a mulher foi abandonada e vamos aqui trabalhar a questão da autoestima e do amor próprio e vamos acompanhar esta mulher que, além de ter cancro da mama, ainda está a passar por um divórcio e tudo, mas às vezes tenho a sensação que é esquecido também este trabalho que tem que ser feito. E o que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui para acontecer este fenómeno, não é? O que é que temos de trabalhar também com estes homens que não têm a capacidade de lidar com esta questão estética e de saúde, ou não? O homem não tem capacidade, digo eu, ou não tem disponibilidade, vamos pôr-lhe assim, para falar das questões de saúde, ponto. Okay. Eu acho que o problema não é aqui o ser o cancro da mama. De facto, se nós fizermos uma ação, eu não sei quantas pessoas estão a assistir neste momento, mas se calhar mais se a Marina fosse ver mais de 1000, mas nessas quase 2000, se a Marina for ver a listagem, se calhar tem muito mais mulheres do que homens. À partida, elas são mais predispostas do que eles a estarem a preocupar-se por antecipação, a quererem saber muito sobre a saúde ou sobre a doença e, portanto, eles ficam sempre um bocadinho ali no plano ali secundário, não se querem preocupar muito. O que não quer dizer que não se preocupem. Agora, eles não gostam é de mostrar isso, não gostam de vir pedir ajuda antes, não querem perceber nada antes. Pronto, isto é logo um primeiro handicap. Claro que se o tema fosse cancro da próstata, porventura nós tínhamos a sala cheia de homens. Ok. Também não me aconteceu. Só tive homens, as mulheres depois não vão, porque o assunto é deles, não é delas. Portanto, eles é que têm que lá estar e têm que conversar. E conseguem desbloquear a conversa e conseguem dizer quais são os medos deles e quais são as confusões que eles têm. Agora, aqui de facto eu acho que temos que ser justos. Não é um problema só do homem, de facto, ele preocupa-se, mas aqui claramente há um problema cultural que já é prévio, que não tem a ver com o cancro da mama em si, mas que já é prévio. Há uns anos atrás a Liga teve uma campanha que quanto a mim era brutal em termos de impacto, que se denominava por Os Homens Também Choram. E eu acho que essa era a campanha, era a forma certa de chegar aos homens, porque o que mostrava no fundo era uma campanha sobre cancro da mama, mas em que dizia, os homens também choram. O homem que é o marido da mulher, o homem que é o filho da mulher, o homem que é o pai da mulher. Né? E ao fazer isso, lá está, de um ponto de vista afetivo, que também é importante, é preciso captar as pessoas para as campanhas e é preciso captar as pessoas para aquilo que nós queremos que elas façam, que é um bocadinho dizer assim, nós sabemos que vocês também sofrem por estas mulheres e a única forma de vocês as conseguirem ajudar a elas é vocês virem-nos falar da vossa dor, para que consigamos depois juntar as duas coisas, não é? E acho que essa é que é a grande dificuldade, mas é cultural e isso é algo que vamos conseguindo se calhar trabalhar, mas será ainda onde é mais necessário trabalhar é justamente nessa componente, esta questão. E mesmo no que diz respeito ao cancro da mama, deixe-me só também dizer isto, que não sei se o Diogo terá essa ideia enquanto médico que acompanha os seus doentes, mas eu acho que efetivamente, apesar de sabermos que o cancro da mama tem muito a ver com a sexualidade, com a vivência da sexualidade, não é isto que é falado. Também há muito este pudor de dizer que o grande problema é que a mama é um órgão sexual.
Portanto, as mulheres ainda têm muito esta coisa de dizer, está bem, estas mamas eu tiro, não tem problema nenhum, tiro, ponho, quase como se para elas fosse um acessório, o que depois se vai a ver e não é verdade. E o mesmo acontece, por exemplo, com a queda de cabelo na quimioterapia. As mulheres sentem, às vezes, sentem-se muito culpadas quando se queixam da perda de cabelo, como se isso fosse um acessório. E isto também não pode acontecer. Nós temos que compreender, é um bocadinho a mesma coisa que o Diogo há pouco dizia, se de facto para ele era importante a bola, então nós temos que respeitar que é a bola que é importante. Para algumas mulheres, o cabelo é a coisa mais importante. Elas podem sofrer horrores, mas perder o cabelo vai ser o mais importante. Para outras mulheres, o não poderem, por exemplo, pintar o cabelo durante algum tempo depois da quimio, porque há aqui uma série, vai ser importante para elas. E, portanto, nós temos que também perceber isto. É a única forma de as conseguirmos ajudar a lidar depois também com estas questões mais sexuais e que muitas delas são aquelas que depois levam às rupturas nos casamentos. Dos casamentos. Mas depois lá está, isto é uma questão cultural, fala-se pouco de sexualidade, não há abertura também nestes temas, nem no meio escolar, nem em casa, mas isso que diz é muito importante. Eu recebo muitas mensagens de doentes oncológicos e tantas vezes dizem esta frase: eu sei que é fútil, mas eu estou um bocado nervosa para perder o cabelo. Eu digo, não é fútil, não é nada Marina, fútil, é a nossa imagem, é o nosso corpo. Isso é claramente um passo que a sociedade precisa dar em relação à doença crónica, não é? Quer a própria população, quer os serviços de saúde, que não valorizam esses componentes que fogem um bocadinho do mainstream do tratamento, não é? E que dão tanta qualidade e que geram tanto valor no percurso do doente. Sim. Outra questão importante em relação ao cancro da mama também é a própria questão da reconstrução. Não há resposta certa. A mulher quer fazer, tem direito a fazê-lo, não é? E pode fazê-lo. A mulher não quer fazer e continua a ser mulher, independentemente de ter menos uma mama ou parte de uma mama. Mas ouvir uma mulher com 60 e tal anos a sentir-se culpada porque naquela idade resolve fazer uma reconstrução mamária e porque acha que naquela idade, ao ir, está a tirar a oportunidade ou o lugar a uma jovem de 30 ou 40 anos, isto também não pode acontecer. Isso acontece, não fazia ideia. Okay. Isto acontece. Isto realmente, e a voluntária em causa já não está entre nós, já faleceu entretanto, mas ela dizia-me isto. Ela, depois de 3 cancros da mama, resolve fazer uma reconstrução, já com os seus 60 anos, e ela conta-me, eu falei com a minha médica. Eu fui agora combinar com ela, com a médica de cirurgia plástica, mas olha, eu até lhe disse que se calhar era melhor não ir, porque eu estou a ocupar o lugar de outra mulher mais jovem e eu já tenho esta idade, eu já estou habituada. Quer dizer, eu gostava, mas... E, no entanto, aquela mulher fez, como nós sabemos, não é fácil fazer uma reconstrução mamária. Portanto, ela teve que tirar parte de camada adiposa da barriga para depois fazer a parte da mama. Ela passou por estas cirurgias todas e, no final, ela estava orgulhosíssima da mama que tinha, claro, das maminhas que tinha, não é? Como ela dizia, finalmente deixei de usar os decotes de gola alta, porque ela dizia que usava decotes de gola alta para conseguir tapar as imperfeições que teria. Não é? E isto são questões que muitas vezes não vêm à baila, que não são faladas em público, mas que de facto aqui é que está o verdadeiro cerne da questão. Aqui está o grande cerne da questão. O cancro físico passa, o cancro, como eu costumo dizer, o cancro não é só físico, é psicológico e social, e esse mantém-se. E esse é que pode, muitas vezes, ao longo dos anos, ir fazendo a pessoa ficar mais negra, e voltamos às cores do cancro, não é? E voltamos às cores do cancro. E voltamos às cores. Nós temos poucos minutos, por isso eu gostava de vos convidar a dizerem o que quiserem, uma reflexão, uma palavra, pode ser para quem quiserem, para os doentes que nos estão a ouvir, para os sobreviventes, para os profissionais de saúde, o que quiserem. Vou começar pelo Diogo Cruz e depois então, no fim de vocês darem as vossas últimas palavras aqui nesta conferência, eu vou então também depois despedir-me. Diogo, força! Bom, eu até ia falar sobre um assunto exatamente igual ou na sequência do que a Cristiana estava a dizer, e aproveito para ser essa então a minha mensagem de encerramento. Boa! Eu concordo a 200% com tudo o que foi dito, especificamente a questão da sexualidade e a questão dos relacionamentos no que diz respeito a não se falar, mas eu acho também que antes do se falar, eu acredito que há muitas pessoas que não refletem, que decidem ou não têm ferramentas para refletir ou que decidem não refletir sobre estes temas. E por isso vou partilhar só uma coisa muito simples, que não querendo dar uma solução utópica, acreditando que não há recursos para a dar, mas que eu acredito que é extremamente importante e que vivi na pele há pouco tempo o lado positivo disso. Que é, normalmente nestas doenças e em qualquer doença neste sentido, que possa pôr em causa coisas tão importantes como é que eu me sinto comigo próprio no futuro. A capacidade de unir uma família ou de fazer uma consulta ou uma conversa familiar
é uma oportunidade fantástica para se fazer aquelas perguntas que no conforto de um jantar ou num sofá muitas vezes não há coragem para se fazer. E eu acho que seria extraordinário compararmos o número de vezes em que fazíssemos essa questão. Como é que tu te sentes em relação a não teres um seio? Como é que tu te sentes em relação à tua mulher não o ter? Eu acho que provavelmente íamos ficar muito surpreendidos com o número de vezes de pessoas que nos iam dizer é a primeira vez que vamos falar sobre isto. Ou é a primeira vez que eu penso nisto. E isso é um bocado assustador, entre aspas, porque só através dessa reflexão e desta conversa é que podemos ser honestos com as pessoas que estão à nossa volta e connosco próprios. Completamente. E foi do lado a experiência mais positiva da minha vida até hoje está a ser pai, é muito recente, há pouco tempo. Mas quando nós decidimos ter as aulas de parentalidade, que é uma coisa que é normal porque é uma coisa positiva, portanto vamos ter aulas nesse sentido para aprendermos a ser melhores pais ou whatever, perguntaram-me exatamente isto. Como é que tu sentes a imaginar-te que vais, a partir de daqui a uma semana, ser pai, em vez de ser só o Diogo? Como é que achas que te vais sentir com uma pessoa que é mãe? Quais são os principais receios que vocês têm? Como é que vocês vão reagir quando não tiverem tempo para vocês? E fazermos estas perguntas é preparar o que vem a seguir, é ganhar construto emocional sobre o que vem a seguir, e é dizer frases como eu tenho receio disto. E a pessoa ouvir, tu tens receio disto? Porquê é que nunca partilhaste? Eu vou-te ajudar nesse processo. E, portanto, a mensagem que eu queria dizer é, não tenham medo, falem sobre estas coisas, partilhem, porque as pessoas que estão na vossa casa são muito provavelmente as pessoas mais especiais da vossa vida, as pessoas que mais vos amam. E se assim o é, são as melhores pessoas do mundo para serem os nossos psicólogos, médicos, whatever, privados, porque nos vão ajudar a lidar com o que quer que aconteça no futuro. E isso é essencial. Maravilhoso! Para dar vontade de bater palmas a este rapaz. Concordo 100% com o que estás a dizer e emocionei-me bastante com as tuas palavras e identifiquei-me bastante com o que estavas a dizer. Meu querido Diogo Branco, diz-me, o que é que tu gostavas assim de transmitir? Não te esqueças, sabes que tu representas também, é muito importante para nós ter aqui um médico oncologista, não é? Por isso, sem querer fazer depressão. Mas fazendo. Sem pressão nenhuma, desde o início, sem pressão nenhuma. Não, eu quero dizer uma coisa muito simples, que é, indo ao título desta sessão, falar sobre doença crónica e durante uma hora falar sobre cancro é de facto uma mudança de paradigma e é importante que as pessoas percebam isso, tenham obviamente conhecimento da sua doença, mas tenham esperança porque efetivamente o cancro pode ser uma doença crónica e para conseguir enfrentar é preciso ter sempre alguma esperança, portanto isso é uma boa mensagem que conseguiste passar hoje e parabéns pela tua iniciativa. Muito obrigada, Diogo, mesmo. E sabes que quando eu te conheci e tive logo uma empatia muito grande por ti, não sei se te lembras de eu ter dito isto, eu fico muito descansada a saber que aquela malta do IPO tem um médico como tu, que é humano, que é empático, que tem esse coração de ouro, porque muda tudo. Nós conseguirmos ter ali o nosso médico, mas também vermos o ser humano é absolutamente fundamental, porque confiamos a nossa vida aos médicos. E quando há este pacote completo é extraordinário, que é a competência profissional, mas depois também este lado humano que nos aconchega o coração. Obrigada, Diogo. Cristiana, não sei se uma última mensagem também. Eu estava aqui a pensar, eu acho que vou recorrer-me de uma das minhas autoras que eu gosto de referenciar quando faço formação, que é a Susan Sontag. Num dos livros dela sobre o cancro e as metáforas, ela acho que é assim que se designa, ela abre o livro a dizer que todos nós temos uma dupla cidadania, a do reino da doença e a do reino da saúde. E que nós passamos a nossa vida com o nosso passaporte, ora num lado, ora no outro. E acho que isto, e pegando também um bocadinho no que o Diogo Branco dizia, esta questão da cronicidade do cancro, nenhum de nós está totalmente livre de o ter, porque na realidade o cancro é uma doença genética e, portanto, ele pode estar nos nossos genes e nós não sabemos e podemos desenvolvê-lo ou não, mas ele na realidade é inerente a nós e, portanto, todos nós o podemos ter. E é importante abrirmos-nos a esta consciência de que é importante conhecê-lo, é importante compreendê-lo enquanto saudáveis, para que, na altura e no momento em que nós passamos para o outro lado, seja muito mais fácil lidar com ele. E eu acho que isso é algo que nós deveríamos cada vez mais reforçar com muita serenidade, porque não temos que estressar a falar do cancro enquanto estamos saudáveis, como não temos que estressar a falar dele quando já não estamos. Mas, pelo menos, enquanto somos saudáveis, poderíamos falar dele com outra consciência, dedicarmos-nos a conhecê-lo para depois sermos mais eficazes a combatê-lo. E eu acho que essa é a mensagem de ouro
pelo menos em termos de educação e prevenção de cancro, eu bato-me por defendê-la, porque acho que é mesmo isto, é educar agora para depois ser mais fácil lidar com a doença. Uau, é mesmo isso. Muito obrigada, Cristiane. E eu vou terminar esta Conferência Rosa a agradecer mais uma vez aos meus 3 convidados. Um grande beijinho, sejam felizes e até à próxima.